parecer até irônico isso, né? Porque hoje a gente vê esse pessoal batendo muito nessa tecla, né? O pessoal falando a respeito do clima, falando a respeito do consumo de carne. Aí vai falar que você tem que diminuir o consumo de carne, que tem que comer verduras, comer vegetais e tal. E existem essas ideias radicais em que você tem que mudar completamente a sua alimentação por conta dessas questões climáticas. Mas assim, se a gente parar para pensar, né, tanto vegetarianos, veganos, não vou entrar, já que estamos falando de plantas, eu não vou nem mencionar aqui animais. Eu até poderia falar dos insetos, né? Eu vou falar um pouquinho dos insetos um pouco mais para frente. Mas assim, em relação a plantas, falando especificamente das plantas, você plantou ali uma semente. A semente vai crescer. Dependendo do solo, ou caso você não cuide, se houver negligência, vai morrer. Então, peraí. Ela nasce, cresce, e caso eu não coma aquela verdura ou aquele vegetal, dependendo das condições do clima ou outros fatores, vai morrer. Então, tecnicamente, você está se alimentando de um ser vivo. Tu percebe como não faz sentido? Não bate, é uma conta que não bate. Você quer que eu pare de consumir carne, porque defende uma tese específica e, assim, não é exagero. Existem pessoas que têm um pensamento muito radical em relação a isso, tá? Com essa questão do veganismo e tudo mais. Não são todos, mas tem pessoas que são muito radicais nesse sentido. Tá? Isso tanto em relação ao estilo de vida quanto no discurso. Mas se a gente começar a utilizar a lógica, o que eu estou fazendo aqui é utilizar a lógica. É um ser vivo. É um ser vivo. Ah, a árvore é um ser vivo. Sim, a árvore é um ser vivo. Aquela plantinha ali, que mesmo que seja uma árvore de pequeno e médio porte, é um ser vivo. Mas o vegetal também é. O vegetal também é. Ah, parei de consumir carne. O que vai acontecer se eu arrancar o alface do chão? O que vai acontecer se eu arrancar ali um legume do chão? Então, quando a gente começa a levantar esses questionamentos, não faz sentido. Não faz sentido. Você também se alimenta de um ser vivo. Eu não sei se vai aparecer alguém aqui ou vai assistir depois, seja vegano ou vegetariano, você também se alimenta de um ser vivo. Quer ver um ser vivo interessante aqui, ó? Olha um ser vivo interessante aqui, ó. Pois é. É assim, vamos falar a respeito da questão da. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Nós temos pessoas aí do ramo da biologia que vai falar a respeito da questão das espécies, né? Então nós temos que preservar as espécies, nós temos que proteger certos animais, não necessariamente insetos, tá? Não necessariamente os insetos, mas vamos falar de mamíferos, vamos falar de aves e preservando essa área, né? Porque eu já ouvi até em algumas lives de pessoas de biólogos mesmo, que nós não Senhor, temos a pode, ó, dar de. sequência, tá? 2 minutinhos só, eu já retorno. Enquanto isso, você pode continuar aqui, tá? Vamos falar a respeito dos demais animais, né? E nós não temos a intenção de proteger os insetos, né? Porque convenhamos que, embora de fato existe toda a questão do ecossistema, né? Os insetos eles são importantes para a questão do ecossistema. No caso, as abelhas são um exemplo disso. Mas assim, é, vão proteger uma determinada espécie, mamífero, ave, etc. E aí vão estar protegendo os insetos também. Insetos, aracnídeos, etc. Mas assim,
Vamos imaginar a seguinte situação. Mesmo que não fosse esse bichinho, você tem uma espécie. Você tem ali uma determinada espécie. Essa espécie, caso não haja um predador natural, ou esse predador natural, por alguma razão, seja caçado, ou talvez não tenha muitos ali naquela região, né? Eu crio aqui você tem ali a sua plantação e existem animais que vão se alimentar de pequenos insetos. Nós temos o sapo cururu, que basicamente ele come tudo que cabe na boca dele. É exatamente isso, tá? Não é exagero. Tem alguns que são bem grandes e ele vai comer praticamente de tudo. E, assim, uma vez que uma espécie que representa um risco para a sua plantação não tem um predador natural, ele começa a procriar, procriar, procriar. Bom, alguma coisa precisa ser feita a respeito disso, certo? Alguém vai ter que tomar uma providência. E o que que acontece? Nós temos aí pássaros e demais espécies que vão se alimentar, né, daquela espécie que se alimenta das plantas. Mas caso o predador daquela espécie, caso não tenha um predador daquela espécie naquela região, ou aquela espécie não tenha um predador natural, você vai ter ali uma proliferação. Você vai ter aquela espécie ali, podemos dar um exemplo aqui, de mamíferos mesmo. Você tem ali um javali. Existem regiões do Brasil em que tem muitos javalis, eles vão se espalhando, começam a procriar, e assim, chega uma hora que sai de controle, aquela ali foge do controle. E o que que acontece? Uma vez que não tem um predador natural, aquela espécie precisa ser caçada. E aí você tem um consumo de carne e tudo mais. E o que que aconteceu com aquele discurso? De parar de comer carne, de começar a se alimentar somente da terra por questões climáticas. O que aconteceu com aquele discurso? Porque assim, tem uma espécie que está procriando, 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 no caso, usando como exemplo o javali. Então, assim, vai haver ali vão ter que surgir alternativas para combater essa praga. Não tem outro termo. Gente, uma espécie na natureza, ainda que seja um bicho herbívoro, nós temos ali uma lesma, nós temos ali aparentemente um caracol, ali parece que é um caracol. Na natureza, você não teria esse problema. Eu não estou plantando na floresta, sabe? Mas assim, quando nós temos essa espécie procriando, e voltando para o conceito aqui da eletrocultura, nós vamos falar a respeito desse conceito aí, como está sendo mostrado, que não está diretamente ligado à eletrocultura, é um conhecimento que está relacionado, mas que ele é comercializado, né? No caso, o que está sendo mostrado nessa imagem é uma fita, você tem a fita de cobre, e essa fita de cobre, que é semelhante a uma fita isolante, mas ao invés de isolar, ela vai atuar como um condutor, que tem essa questão das ondas eletromagnéticas que vai interagir com o ambiente. E olha só que coisa interessante. Esse bichinho não consegue se aproximar. Ele pode até tentar, é como se... nós temos aqui a fronteira. O pessoal vai entender a referência. Nós temos aqui uma fronteira. E aí, vamos supor que ali naquela fronteira, vamos supor que houvesse uma proibição. Não, tu não pode passar para o lado de lá. Senão a gente já sabe o que acontece.
Mesmo que não aconteça nada contigo, né? Vão tentar te mandar de volta, né? Então, assim, dentro desse contexto aqui, claro, não é literalmente isso que eu acabei de exemplificar, mas utilizando como exemplo uma fronteira, digamos que o cobre atuaria mais ou menos assim. Só que essa fronteira seria uma fronteira de energia. Então, que vai atuar interagindo com a energia do ambiente. E assim, para ilustrar aqui melhor, vamos lá. Vamos lá o vaso. Vou colocar aqui. É, até lá. E tá. Vou colocar aqui em roxo. E tá, eu acho que não tem necessidade, né? Eu vou usar para exemplificar outras coisas aqui. Mas assim, o, o loop Lakowski, ele também tem essa função. Basicamente, isso daqui atuaria como uma forma de... Também atuaria como pesticida, mas também pode ser utilizado de forma medicinal. Por exemplo, a minha plantinha ela tá murcha, tá acontecendo ali um problema em relação ao crescimento. Então, você coloca isso aqui, tem essa abertura, vai ser colocado ali em volta da planta que vai auxiliar no crescimento e vai manter os insetos longe. É importante lembrarmos de uma coisa. Tem uma coisa que vale lembrar. Não adianta você fazer a utilização desse tipo de ferramenta, ali no caso é uma grade de cobre, que vai atuar da mesma forma, que está em volta do vaso, mas não adianta você fazer a utilização desse tipo de ferramenta se a sua planta já está sendo tomada. Nós estamos falando de uma prevenção. Então, nós temos os exemplos que já foram citados, né? Tem as lesmas também, mas dentro desse contexto de eletrocultura, como já foi mencionado, tem a questão do crescimento, né? Nós vemos aí, né, os legumes bem grandes, né? E isso é uma coisa que vem desde o passado, tá? Então você tem aí, cresce até, se eu não me engano, 13 polegadas, mais ou menos. Depende aí, varia muito. Tem alguns que vão crescer mais, outros vão crescer menos. E tem a questão da quantidade também. Mas esse é um conceito que mais para frente eu vou me aprofundar mais, porque estamos caminhando para isso aí, tá? Então quero me aprofundar mais nessas questões e assim, eu acho que não é novidade para ninguém, é importante a gente entender isso. Você olha para um bichinho desse aí, você pode gostar de insetos, né? Tem um pessoal aí da entomologia, no ramo da biologia que estuda os insetos, e você pode até gostar ali de ter um caracol, né? Tem aqueles bem grandes, né? Assim, um escargot, por exemplo. Você cria ali no seu terrário. Mas assim, para aqueles que têm um pensamento mais radical, porque não pode fazer mal pro bichinho e tal, lembrando que isso daqui não vai matar o bicho, tá? É só para manter ele afastado. A gente, só para exemplificar, isso aqui, eu estando em contato com isso daqui, eu não vou levar um choque. Evidentemente que eu não vou colocar ali na tomada, mas estando em contato direto aqui, segurando, a energia do ambiente está à nossa volta. Isso aqui está atuando como um condutor. Ah, mas eu não vou sentir nada. Eu encostando aqui no fio, não está encapado em nada, não estou sentindo nada. Mas a sensibilidade do inseto é diferente da sua.
Então, esse é o sentido. A sensibilidade, o que vai acontecer? A energia vai ser distribuída de uma forma no meu corpo. Quanto menor o ser vivo, mais intensa é essa energia. Claro que assim, você tem ali uma raquete elétrica, que tem uns mosquitos ali que estão passando, e você utiliza a raquete, é um bom exemplo disso, porque você não vai levar um choque, você até pode levar um choque. Evidentemente você vai levar um choque se você encostar ali, mas não é algo que vai te afetar, não vai causar um dano significativo. Agora, nos insetos é diferente. Claro que essa ideia aí, nesse caso, você consegue mantê-los longe por meio de um campo eletromagnético que é gerado através da grade de cobre ou da fita de cobre. Mas, para esse pessoal aí que costuma falar da proteção dos animais, etc., isso aí, no caso, diferente do que nós estamos acostumados a ver, os, os inseticidas e tal, que geralmente é usado aí em controle de praga, né? Tem que a gente vê em plantações também. Nós estamos trazendo um conceito diferente que não vai te afetar, porque nós não estamos utilizando veneno, não é nada que vai combater nesse sentido. Inclusive foi separado um vídeo, tem um vídeo também que vai mostrar na prática a questão do cobre. Ainda bem que eu lembrei agora. Essa questão do cobre. Hey, what's going on? Que vai mostrar ali, né, tem a fita que é utilizada ali nesse canteiro. E o que vai ser mostrado aí é bem interessante. Você percebe que ali a lesma, que ela se aproxima, ela vai se aproximando. Ela se aproxima do cobre, mas não passa, né? Tem alguns que ficam até em cima, mas não conseguem entrar, não conseguem chegar até a planta. Acho que ali vai mostrar. Elas vão se acumulando perto do cobre, na fronteira ali, né? Eu acho que chega a se aproximar, eu acho que fica em cima ali da fita, que vai mostrar ali. Eu não sei se é agora. Então, ali. Você percebe que fica em cima. Não, acho que ela ainda vai se aproximar, né? Ali está bem perto, esse, esse caracol. O caracol lá é diferente, né? Acho que caracol mesmo desse tamanho eu nunca cheguei a ver. Já vi as conchas na praia, né? Mas por aqui tem mais a caramujo. Mas você percebe que ele se aproxima, ele chega até a encostar. Ele já foi até pro outro lado. Então olha só que coisa interessante, tem a lesma também. Então assim, eles até se aproximam, mas eles não conseguem chegar. Então, como eu estava explicando, né, esse é um tema que eu estou iniciando agora. Eu pretendo mais para frente me aprofundar. E assim, eu ainda não sei no mercado qual seria o preço de uma fita dessa. Acho que mais para frente no vídeo ela vai usar um fio também, tem um fio também de cobre que é utilizado em um dos canteiros. Tem um momento no vídeo em que ela mostra. E estou utilizando aqui, vou utilizar aqui como régua. Então, uma das formas de, de você utilizar, vamos colocar aqui como se fosse um tipo de canteiro.
É, mais ou menos isso aqui. Aí, ah, 75, é isso aqui. Já que estamos falando a respeito do cobre, acho que mais pra frente ali, ela tá mostrando ali. Acho que ela deve ter colocado alguma coisa ali no canteiro também. Acho que é um pouco mais pra frente no vídeo, vai mostrar o fio, se eu não me engano é nessa parte. É aí mesmo, aí, ó. Tem um O fio, dá fio pra ver ali. tá, tem ali tá preso, um grampo. Então, aquilo ali, se eu não me engano, acho que é para temperatura, né? Deve ser um termômetro, provavelmente um termômetro. E, assim, tem essa estrutura, né, que geralmente a gente vai colocar em volta da planta, né? O fio, tem essas fitas também. Eu estou apresentando agora para o pessoal, né, eu resolvi abordar esse tema, porque já faz um tempinho que eu tinha falado a respeito do pesticida natural, né? Que é o Lupilakovsky, que também auxilia no crescimento. Você quer saber que tem um fio também, o rolo de cobre. Assim, às vezes em outros países a gente acha por um preço mais em conta, né? Tanto que tem pessoal aí que usa muito. Mas assim, não vamos nos limitar, né? Não vamos ter aí esse pensamento fechado, né? Vamos explorar outros recursos, vamos começar a explorar outros recursos. Como eu disse, utilizamos o cobre e, de fato, o cobre é bem útil, né? Então, nós temos aí a utilização desse material em diferentes ferramentas, mas não é só o cobre que é utilizado. Como já havia mencionado, tem o fio galvanizado que é utilizado nas antenas, como condutor que vai direcionar essa energia para o subsolo. Eu tenho aqui, só para exemplificar, voltando às antenas, às pirâmides, tem aquela pirâmide de madeira. Eu queria abordar, esse tema aqui que foi abordado foi mais como uma apresentação. Tá? Talvez numa outra oportunidade, como esse é um tema que eu ainda estou estudando, ainda estou me aprofundando nesse tema, que mais para frente vai ser abordado em aulas, eu resolvi trazer como uma apresentação. Eu achei interessante trazer esse tema. E acho que, assim, gente, não é novidade para ninguém que a questão da mutualidade da natureza conosco, ela é importante e ela é benéfica. Quando você tem espécies ali, como eu mencionei, o sapo, o andorinhão, que come lagartas, é algo benéfico quando você tem ali essa questão do predador natural te auxiliando. E, claro, como alternativa, nós temos a utilização aí do cobre e dessas ferramentas que também são utilizadas como um pesticida natural. Mas não é novidade para ninguém que nós estamos lidando com pragas. Assim, você lembrando, assim, parece que é uma coisa inconsciente, né? Quando a gente começa a olhar assim, fica com dó do bichinho, parece que é uma coisa inconsciente, porque lá no primário você vê a foto lá do inseto, vê a borboleta, vê o caracol, vê os bichinhos assim, não é ali um grilo, um gafanhoto, se você olha assim, parece que é uma coisa inconsciente você ver assim insetos e você ficar com dó do bicho. E realmente tem espécies que estão ali no seu ciclo natural, são espécies que vão te ajudar. E como eu disse, na natureza, eles podem comer as folhas que eles quiserem. Né? Mas assim, tá com pena do bichinho que está comendo meu alface? Leva para tua casa. Leva para tua casa, sabe? Eu não quero dividir o meu espaço com esses bichos.
Entende? Então, assim, é um conceito que eu achei interessante trazer, principalmente por estarmos no inverno. E tem regiões, principalmente pela questão da umidade, em que vocês vão ver muito isso. E eles começam a procriar, procriar, procriar. Eu citei o exemplo lá do javali, mas tanto caracóis quanto, no nosso caso, caramujos, caramujo africano, por exemplo, nossa, é, é bom que a gente esteja preparado. Então, por isso, eu resolvi trazer esse tema aqui em primeira mão. Não mencionei isso em aulas. Cheguei a falar sobre o Lup Lakovsky como pesticida natural, mas esse tema que eu estou trazendo agora, que eu cheguei a mencionar, estou trazendo em primeira mão para vocês, que é um tema que eu estou estudando agora e que vai ser abordado mais para frente.